Comemora a nação rubro-negra. Claudinho já tem a camisa do Flamengo oficial para a apresentação à torcida rubro-negra. Quer acompanhar hoje a despedida de Claudinho com a camisa do Zenit? Uma negociação que sempre dissemos aqui, sempre acreditamos, viramos chacota em alguns momentos. Vai falar de Claudinho, vai falar de Wendel. Sempre acreditamos que seria jogador do Flamengo nesta janela. Se confirma, jogador tem acerto com o Flamengo, Zenit tem acerto com o Flamengo, jogador fará a última partida hoje pelo Zenit contra o Krasnodar na final da Supercopa da Rússia, e nós vamos explicar para vocês tudo aqui nesse vídeo no nosso canal Família da Nação. Nasce um novo ídolo no Flamengo e mais. Pensando que acabou? Não acabou não. Quer ironizar? Não quer acreditar? O problema é seu. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Clube não desiste de Lucas Paquetá. Jogador vai realmente viajar para a Inglaterra para tentar conversar, para conversar diretamente com o presidente do West Ham e expor os seus motivos pelo qual ele deseja estar no Flamengo nesta temporada. E Flamengo não para, não. Fábio, lateral direito. Então, Flamengo vai buscar mais 3 reforços. É a informação que obtivemos agora pela manhã. É notícia pra caramba, hein? Aí eu pergunto, merecemos ou não o like? Mete o dedo no like, deixa o like logo no início do vídeo, porque nós vamos trazer agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, roda, roda a vinheta, drone, sobe! Galera, você acha que o Flamengo desistiu, conforme estava sendo dito, de Lucas Paquetá? Se você acha que o jogador, a chance dele vir para o Flamengo é 0 e tal, você pode ter uma surpresa muito grande nos próximos dias. O Flamengo deseja separar, mostrar à torcida e valorizar cada contratação que o Flamengo fará nessa janela de transferência. Primeiro, a concretização da contratação e toda a valorização da contratação do Claudinho, que é uma contratação que o Flamengo sonha há muito tempo, e o torcedor do Flamengo, inclusive. E faz muito bem a diretoria nesse sentido. Está correta. Tem mesmo que valorizar, fazer todo a apresentação, o trabalho de marketing, utilizando lá o Mercado Livre, enfim, não era nem para eu ter falado isso, mas vamos falar já também sobre essa questão do Claudinho, utilizando os seus patrocinadores, né? E aí, valorizando essa contratação. Mas o Flamengo busca outros reforços de peso, reforços importantes para o Flamengo na sequência dessa temporada, dessa segunda parte da temporada, que é a parte decisiva. É onde você vai disputar os mata-matas de Libertadores, de Copa do Brasil, o sprint final do Campeonato Brasileiro, o finalzinho do primeiro turno, emendando com todo um segundo turno, onde vai efetivamente decidir os títulos. Você não precisa ser líder agora, você precisa estar colado nos líderes. Se for líder, claro que é muito melhor, né? Você pega a liderança, abre uma margem, uma diferença muito grande para o segundo colocado, é claro que é muito melhor, não vamos negar isso. O Flamengo teve essa oportunidade e, de uma maneira lamentável, triste, talvez, vamos dizer aqui que por conta do cansaço, desgaste dos jogadores, o Flamengo não conseguiu, dentro de casa, em 2 jogos, teoricamente bem mais fáceis do que outros que o Flamengo jogou
desfalcado também, o Flamengo não conseguiu performar, não conseguiu a vitória. Mas o Flamengo deve confirmar a venda do lateral direito Wesley, ainda essa semana. Lateral direito Wesley deve estar sendo negociado, vendido. Flamengo que sempre faz um trabalho com o empresário do jogador, dois jogadores de um modo geral, de renovar o contrato do jogador, e isso mostra para o mercado europeu, para o mercado de um modo geral, que o Flamengo não está negociando, querendo vender, querendo se livrar do jogador. Não, pelo contrário. O jogador assina uma renovação mostrando que o Flamengo tem interesse em manter o jogador, que o jogador é importantíssimo para o elenco e tal. E aí você consegue valorizar o seu patrimônio, o seu ativo. No entanto, a multa do Wesley hoje passa dos 100 milhões de euros. No entanto, o Flamengo deseja receber pelo jogador 15 milhões de euros líquidos para ele. O Flamengo não é dono de 100% dos direitos do jogador. Aí você vê, que negócio da China. O Flamengo está contratando o Claudinho por 18 milhões de euros. Né? Isso é 16 milhões mais as gratificações chegando a 18 milhões de euros. Vendendo o Wesley por 15, olha a diferença, o nível de jogador que a gente está falando aqui, né? Com todo respeito ao Wesley, é uma posição carente, um bom jogador e tal, mas é o Wesley, né? É um jogador que apresenta problemas extracampo, inclusive. O Flamengo se livrando de um jogador que, infelizmente, é problemático, que está sendo processado aqui no Rio de Janeiro por uma agressão a um torcedor do Flamengo num quiosque aqui na Barra da Tijuca, e o Flamengo não pode estar envolvido em noticiários policiais. Daqui a pouco, quando chegar próximo à época da audiência, volta de novo esse fato a ser divulgado na mídia, né? Aliás, um quiosque que eu gosto muito de frequentar, que eu costumo dizer que é o melhor cachorro-quente do Brasil, e isso desde quando eu morava longe aqui da Barra da Tijuca, eu sempre falei isso. Mas eu não vou fazer propaganda não, hein? Tem que dar uma moral aí para a gente poder fazer a propaganda aqui. E vou falar agora sobre Lucas Paquetá. Galera, a gente falou com pessoas da família do jogador, com pessoas ligadas diretamente ao jogador, e que, nesse momento, o Lucas Paquetá, ele realmente se desligou. Ele está curtindo férias com a família, com os 2 filhos, com a esposa, na Disney. O objetivo é realmente ele se desconectar um pouco de todos os problemas que ele está passando, se bem que é quase impossível isso acontecer, você se desconectar totalmente, né? Mas que o desejo ele é enorme, tanto do Paquetá, e assim, o Paquetá junto com a Duda, que é sua esposa, eles já entraram num consenso e entenderam que o melhor realmente é um retorno para o Brasil. É voltar ao Brasil, é jogar aqui próximo da sua família, estar próximo do torcedor rubro-negro, se consolidar como jogador da seleção brasileira e aí depois retornar ao futebol europeu. E isso ele vai mostrar, né, junto com o seu empresário, ao presidente do West Ham, dizendo que é um negócio importante para o Lucas Paquetá. Essa notícia aqui que o Diogo Dantas trouxe nessa semana, ela é mais atual do que nunca. Ela parece que é uma notícia já antiga, de que depois do Claudinho, o Flamengo vai preparar para comprar Lucas Paquetá, que as negociações elas acontecem em paralelo e que uma não interfere na outra. Clube quer os 2 reforços, diz Diogo Dantas do Jornal o Globo. Gente, essa informação ela é real, atual e, não sei, talvez eu use aqui uma redundância, mas ela é mais atual do que nunca. O Flamengo quer sim Lucas Paquetá, mas sabe da dificuldade. Por quê? O jogador é um jogador valorizadíssimo. Um jogador, por exemplo, que quase foi comprado pelo Manchester City há alguns meses atrás por 100 milhões de euros, a pedido de Pep Guardiola. Pep Guardiola disse o seguinte:
eu quero Lucas Paquetá para ser o meu jogador de confiança. Poxa, olha o time do Manchester City. E ele queria o Paquetá para ser o homem de confiança dele. Então, assim, é um jogador extremamente valorizado. No entanto, por conta do escândalo, do problema envolvendo as questões das apostas esportivas, os clubes europeus, principalmente os clubes da Premier League, não podem fazer movimentos por ele. Principalmente na Premier League, que a primeira punição ela pode acontecer na Premier League. Agora, o Flamengo contratou o escritório do Bichara Neto, que é do Marcos Mota, e que tem todo o respaldo para, pelo menos por um ano, ter o Paquetá sem nenhum tipo de problema. Porque o julgamento acontecerá em novembro. Cabe recurso ainda junto à Premier League. Mais um tempo para poder acontecer. Fevereiro, mais ou menos, iria acontecer o julgamento do recurso. Depois disso, passaria... A Premier League pode ou não comunicar à FIFA e pedir a extensão dessa pena, que seria, entre aspas, que a gente nem sabe se o jogador será punido, mas vamos levar aqui na pior das hipóteses, a pena na Premier League. Manda para a FIFA analisar e convocar um novo julgamento para poder estender essa punição para um cenário internacional, e que aí cabe também mais um recurso, e depois é levado para o CAS. Quer dizer, são vários recursos, e isso, segundo o advogado Marcos Mota, em menos de 1 ano e meio não acontecerá. Detalhe, o término de todo esse processo pode levar até 4 anos, segundo um advogado muito conceituado, Marcos Mota. Quer dizer, o Flamengo tem todo um respaldo para poder contar com o jogador por aqui. E seria um reforço espetacular, um reforço de nível de seleção brasileira, um reforço de nível internacional, de uma estrela internacional. Não há a menor dúvida com relação a isso. O Flamengo busca mais 3 reforços. Esse é o número que o Flamengo trabalha para essa janela de transferência. Claro que tem o Marcos Antônio aí, que é um jogador que está sendo negociado, a Lazio faz jogo duro e não há nada ainda confirmado para que o jogador vista a camisa do Flamengo, e o Flamengo busca um lateral direito como uma prioridade, até porque o Wesley deve ser negociado, agora já na próxima semana, com o retorno do Varela, o Flamengo deve confirmar a venda do lateral direito Wesley, saindo do Flamengo e indo para o futebol inglês. E aí nós vamos falar, obviamente, da grande notícia, grande notícia mesmo, que é a contratação do jogador Claudinho. Claudinho é um sonho antigo da torcida do Flamengo, e o canal Família da Nação, ele se notabilizou durante todo esse período por sempre acreditar, né, na contratação de 2 jogadores, Claudinho e Wendel. Até muita gente ironizava, brincava e falava, são seus amigos e tal, não tenho nem amizade com o Claudinho. Com o Wendel a gente tem um contato um pouquinho maior, com o Claudinho não tem amizade, tem uma proximidade, sem dúvida, mas que não é nada relacionado à amizade. Claro que quando a gente esteve com o Claudinho pela última vez, eu disse a ele, dias antes do jogo das estrelas, que iria perguntá-lo no jogo das estrelas se um retorno ao futebol brasileiro o aproximaria da seleção brasileira. E ele, obviamente, disse que sim. É engraçado que na pergunta, quando eu vou fazer a pergunta para ele, falo Claudinho, ele já começa a rir. Né? Eu tenho até um vídeo aqui, olha só que engraçado. Léo, você jogou hoje pelo lado esquerdo. Não é esse. Enfim, vamos deixar. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês. Esse daí foi a pergunta para o Léo Pereira. Eu me confundi todo aqui. Fato é de que o Claudinho já tem a camisa do Flamengo, e essa é a grande notícia do dia, para a apresentação lá mesmo na Rússia, apresentação à torcida, né? O jogador não é a apresentação oficial, mas o jogador, geralmente, quando é contratado, tem todo um trabalho de marketing que é feito, né? O Flamengo tem lá os seus patrocinadores. Vocês lembram como foi o Dela Cruz? Chegou aquela caixinha e tal. Então, todo o marketing já está montado, já está feito. Já foi feito, inclusive,
a apresentação do Claudinho com a camisa do Flamengo. É claro que isso é preparado, vamos supor que dê alguma zebra, não vai acontecer, mas dê alguma zebra na parte final da negociação, aí, claro que isso não será divulgado para a mídia, mas algumas pessoas próximas ao jogador gravou, inclusive os bastidores, o making off dessa apresentação, e isso foi parar, vazou aí num grupo de WhatsApp em visualização única, e pessoas que moram, né, com o Claudinho, que moram com o Wendel lá na Rússia, me garantiram que já aconteceu, inclusive, isso, esse making off, a apresentação do jogador vestindo a camisa do Flamengo, o recado dele para o torcedor do Flamengo, e eu estou bem curioso para saber como isso aconteceu. Nasce um novo ídolo, cara, porque o Claudinho, ele vem para o futebol brasileiro com a gana, o desejo de brilhar realmente, de fazer o nome dele na história do futebol nacional, num grande clube como é o Flamengo. Vem com o objetivo de conquistar tudo, né? E se tornar um novo ídolo da torcida do Flamengo. O jogador fará despedida hoje. Quer saber como você vai assistir? Nós vamos falar para vocês. Hoje, Claudinho joga a final da Supercopa da Rússia contra o Krasnodar, um clube que, olha, quase foi campeão russo, hein? Chegou na última rodada na liderança e acabou sendo ultrapassado na última rodada, quer dizer, é um jogo difícil, por isso que o Zenit corretamente não fala nada sobre isso, sobre a venda do Claudinho ao Flamengo, porque tem esse jogo importantíssimo para poder disputar. O jogo vai acontecer, essa decisão acontecerá hoje, já no sábado, às 14h30, ou seja, daqui a pouquinho, o Claudinho entrará em campo para disputar a final da Supercopa e o seu último jogo pelo Zenit. E depois é só comemorar. Talvez, eu perguntei até um dirigente do Flamengo ainda agora, falei, vem cá, a apresentação do Claudinho como jogador do Flamengo, o anúncio oficial acontecerá hoje? Ele falou, tudo é possível, tudo é possível. Você realmente é algo que não vai mais dar errado, tá tudo concretizado, não tem ainda a assinatura do Zenit, mas tá tudo confirmado que já deram um ok para o Flamengo. O Flamengo poder fazer todo o trâmite, né, de contratação, transferência bancária, enfim, as parcelas que são 3 vezes, são 3 parcelas que o Flamengo vai ter que pagar o Zenit pelo jogador. Enfim, fato é de que Claudinho é jogador do Flamengo e a torcida do Flamengo pode comemorar, sim, a contratação desta grande estrela. E aí? Qual é o meio-campo do Flamengo? O Flamengo tá apelão? Tá com um time que apelou geral, o melhor meio-campo da América disparado? Falta jogador de frente, hein? Pedro tá meio que sozinho lá na frente. Cebolinha, né, infelizmente sofrendo com contusões, o lado direito não tem jogador, enfim, falta contratações, sem dúvida nenhuma, mas essa contratação do Claudinho realmente para comemorar, como diz o nosso amigo Emerson, show, né, da Flá TV. Galera, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.